Já se sabe que os políticos do Partido Democrata dos Estados Unidos não nutrem muita simpatia pelo presidente Vladimir Putin da Rússia. Entretanto, chamou atenção a virulência agressiva do comentário do presidente norte-americano Joe Biden sobre Putin, chamando-o de assassino. Aparentemente, Joe Biden estava se referindo ao caso Navalny, dizendo que Putin poderia estar diretamente envolvido na tentativa de envenená-lo. Navalny, que foi tratado aqui na Alemanha e depois voltou à Rússia, estando detido naquele país. Entretanto, o ataque de Biden pode ter também outros alvos, a saber, os seus próprios aliados europeus. O governo dos Estados Unidos vê com crescente preocupação a proximidade dos países europeus com a Rússia. Em parte, isso se deve à pandemia no momento, pois muitos dos países da Europa, a Alemanha inclusive, vem enfrentando dificuldades nos seus programas de vacinação devido à falta de matéria-prima, isto é, vacinas. Os laboratórios privados do antigo mundo ocidental têm tido dificuldades para atender a crescente demanda, inclusive diante da violência das novas cepas do vírus que se desenvolveram pelo mundo afora. Entretanto, há outras preocupações também, além da proximidade dos países com a Rússia, querendo utilizar a vacina russa Sputnik V para suprir as suas necessidades. A outra preocupação grande foi manifesta, por exemplo, alguns dias atrás, pelo secretário Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano encarregado das relações exteriores. Ele advertiu as empresas envolvidas na construção do Nord Stream 2, um gasoduto novo, duplicando o que já existe, que liga a Baía de Nava, na Rússia, ao nordeste da Alemanha, a cidade de Lubmin, né? Ela advertiu essas empresas que poderão sofrer graves sanções caso não abandonem o projeto. Eles dizem, inclusive, as autoridades norte-americanas, que 18 empresas, particularmente na área de seguros, já abandonaram o projeto temendo as sanções, embora elas tenham sido aplicadas, no momento, a apenas uma. Alegam os norte-americanos que o objetivo russo na construção desse novo gasoduto é mais político do que econômico. A ideia dos norte-americanos diz que a Rússia estaria querendo ampliar a dependência da energia russa, do gás russo a ser transportado pelo gasoduto, gás metano, e assim enfraquecer, né, a segurança energética do continente. O Nord Stream foi planejado há uma década, deve ter 1.200 quilômetros de extensão nessa sua no segundo gasoduto, e faltam apenas menos de 150 quilômetros para terminar a sua construção. Na Europa mesmo, as opiniões estão divididas a esse respeito. Por exemplo, a afirmação dos críticos do projeto de que ele poderá trazer graves problemas ambientais, além de aumentar o tempo de dependência da obtenção de combustíveis fósseis, dificultando a construção de energias ou de fontes de energia alternativas, né? Já os defensores do projeto dizem que a Alemanha e também a Europa necessita de um tempo de adaptação para poder desenvolver fontes alternativas de energia, como é o caso no caso da Alemanha, da energia eólica, que viria também do Mar Báltico para ser distribuída pelo resto do país. Há também a consideração de que os Estados Unidos têm também um interesse econômico nisso. Querem que a Europa adquira o seu próprio gás, o que seria um incentivo muito grande para a sua economia. Os países europeus estão divididos. A Holanda e a Áustria, além da Alemanha, se manifestaram a favor da construção do projeto. Já a Polônia, a Lituânia e a França se manifestaram contrariamente. Temem, inclusive, que países que poderiam ser rotas alternativas para o fornecimento de gás, mesmo vindo da Rússia, como a Ucrânia
e a própria Polônia sairiam enfraquecidos deste processo. O Parlamento Europeu aprovou uma moção pedindo a suspensão do projeto, por grande maioria, 581 votos a favor, apenas 50 contra e 44 abstenções. Entretanto, essa recomendação tem um caráter simplesmente de moção, de recomendação, não tendo caráter vinculatório em relação aos países membros da União Europeia. Também há uma rejeição muito grande à ideia de sanções contra as empresas, dizendo que não é boa política de vizinhança, de boa vizinhança, fazer sanções em relação a aliados. Josep Borrell, o encarregado das relações internacionais da Comissão Europeia, disse inclusive que o assunto da construção desse segundo gasoduto é da alçada da Alemanha, não dizendo respeito à União Europeia, não tendo que ter pronunciamento dela, portanto. No caso da população de Lubmin, por exemplo, no nordeste da Alemanha, as opiniões são muito favoráveis à construção do gasoduto, não só pela vantagem econômica que isso traria para a região, mas também, dizem alguns dos habitantes, isso facilitaria a vinda de outros produtos russos, como é o caso, por exemplo, da vodka russa de grande prestígio para enfrentar o cruel inverno báltico.